Olá, alunos do Instituto Bíblico Shemar. Vamos gravar aqui a aula de número 2 da segunda lição do módulo 1, Origem das Religiões. Vamos fazer um comentário aqui do restante dessa lição, da lição de número 2, a partir da página 61. Nós temos o primeiro tópico aqui, né? Que é ética, a relação entre os humanos. Nesse tópico a gente vai entender de forma breve a diferença de ética e moral. E qual a relação que a ética tem com a religião, né? Como é que eles expõem isso, como é que eles entendem isso, ok? Vamos ler um pouquinho no livro e depois estaremos diluindo um pouquinho o assunto. Vamos lá. As religiões, com frequência, não fazem distinção entre o plano ético e o plano religioso. Os costumes da tribo e as regras ou os princípios morais são tão religiosos quanto os sacrifícios e as orações. Exemplo, entre os 10 mandamentos que Moisés deu aos judeus, havia os que tratavam de religião. Exemplo de um deles: não terás outros deuses diante de mim. E haviam outros relativos à ética, como exemplo, não matarás. Incluem-se nos 5 pilares dos muçulmanos tanto o orar a Deus como o dar esmolas aos pobres, né? Não há aqui distinção entre ética e a religião. A noção do ser humano, sob o ponto de vista religioso, nessas religiões, né? A noção do ser humano como uma criação divina implica que ele é responsável perante Deus por tudo o que ele faz, seja ritual, moral, social ou politicamente, né? Aqui a gente percebe que a ética e a moral, no contexto religioso, das principais religiões, principalmente, como foi dado exemplo aqui, na religião judaica, na religião islâmica, em relação aos muçulmanos, a forma de enxergar a ética e a moral está mesclada com a religião. Ou seja, a prática da religião já envolve também a prática da ética e da moral. Quando a gente fala de ética e moral, dá a impressão assim, que é a mesma coisa. Inclusive, muitas pessoas confundem e, na hora de definir, até pensam ser as mesmas coisas, ou a mesma coisa. Porém, eu quero aqui, de forma muito breve, de forma muito simples, definir para você a diferença entre ética e moral. A ética é o código de conduta ideal, ou o código que define a conduta ideal para o ser humano. E a moral? A moral é a prática dessas condutas. Exemplo, não matarás é o código de conduta. A prática de não matar é a moral. Ok? Não roubarás. É o código, é a lei escrita. Isso é ética. Agora, a prática de não roubar é a moral, né? Eu gosto muito de uma definição que o professor Clóvis de Barros Filho, que é filósofo, ele dá uma definição muito interessante. Ele diz que a ética é a inteligência humana trabalhando para a boa convivência do todo, né? E a moral, diz ele, a moral dispensa os agentes fiscalizadores. Isso é interessante. A moral, ela é a inteligência do indivíduo ou a inteligência da sociedade trabalhando em prol da própria sociedade, para o bom convívio entre
as pessoas. E a moral? A moral, diz ele, a moral dispensa os agentes fiscalizadores. O que isso quer dizer sobre a moral? É que quem vive na moral, quem vive na prática da moral, ele não precisa de nenhuma câmera filmando ele para coagi-lo, né, inibi-lo a roubar, a fazer alguma coisa errada. Quem vive na prática da moral não precisa que um líder religioso fique na sua cola, dizendo para ele, não pode isso, não pode aquilo. Quem vive na prática da moral, ele é o seu próprio fiscal. Ele se fiscaliza. Na hora de cometer uma infração moral, ele diz para ele mesmo, eu não admito fazer tal coisa, não admito que eu faça tal coisa, porque a minha moral me fiscaliza, né? Então, isso é viver na moral. Mas a moral é a prática do código de ética, ok? Vamos dar um salto à frente aqui na leitura do livro, para a gente ganhar tempo. Na página 62, no segundo parágrafo, está escrito: as sociedades onde coexistem várias religiões e vários pontos de vista consideram mais difícil vincular a ética exclusivamente à religião. Então, eu vou repetir a leitura para você entender. As sociedades onde coexistem várias religiões e vários pontos de vista consideram mais difícil vincular a ética exclusivamente à religião. Os romanos foram os primeiros a tentar, de maneira sistemática, criar um arcabouço legal que pudesse ser usado por todos os povos, independentemente da religião. O direito romano se tornou a base para todos os sistemas legais subsequentes nos estados seculares modernos. Em certos países muçulmanos, por exemplo, há dois sistemas agindo em paralelo, um baseado no Alcorão e outro no direito romano. Ou seja, o que nós entendemos aqui nesse ponto é que em uma sociedade onde coexistem várias religiões, torna-se mais difícil vincular a ética e a moral diretamente à religião. Ou seja, é mais difícil vincular a ética exclusivamente à religião. Ou seja, agora, nesse caso, de uma sociedade onde coexistem várias religiões, é praticamente muito difícil vincular a prática da moral a partir exclusivamente às religiões. Por quê? Porque, assim como uma comunidade ou um grupo de religiosos tem a sua ética de conduta, o seu código de ética de conduta, a outra também tem. Né? Então, assim, começa a ficar difícil, porque cada grupo social, nas suas peculiaridades, tem os seus códigos de ética, e que nem sempre será igual o do outro grupo. Né? O exemplo disso é uma sociedade que tem várias igrejas, várias denominações, várias ramificações religiosas, né? Várias vertentes religiosas. Então, essa sociedade que está permeada de várias religiões, vários grupos religiosos, o que ela precisa fazer? A sociedade no todo precisa ter um código de ética que lhe seja plausível a todos. Né? Isso é muito interessante. Aí entra a questão de
além de os grupos religiosos dentro dessa sociedade terem os seus códigos de ética, de conduta, de moral, inclusive que são gerados também regulamentos internos, enfim, tudo a partir desse código de ética, além de eles terem esse código de ética ou esses códigos de éticas, eles também têm que obedecer ao código de ética da sociedade num todo, né? Isso aqui é muito interessante, porque, infelizmente, algumas pessoas não conseguem perceber essa realidade, né? Então, foi dado o exemplo aqui do código de ética ou o direito romano. Os romanos foram muito inteligentes em criarem um código de ética, de moral, que fosse aplicado a toda a sociedade, independentemente de religião. Isso é muito interessante, isso é muito bom. Não vou aprofundar aqui, porque não é o caso, essa matéria não nos pertence, né, direito romano, mas só para a gente entender um pouquinho de ética, de moral, e para a gente entender que a prática dos códigos de ética pertencente a um grupo nem sempre será o mesmo em outro grupo. E isso reforça a ideia do respeito, isso reforça a ideia do acolhimento / tolerância, como eu expliquei em um outro vídeo, também ainda neste módulo, né? Quando eu falei sobre tolerância religiosa, é uma palavra que eu não gosto de usar, eu aprendi com um grande filósofo dos nossos dias, o professor Mário Cortella. Ele explica em um dos seus livros, Labirinto da Moral, se não me falha a memória, é o nome do livro. Ele explica que a palavra tolerância transmite a ideia de que eu sou superior ao outro, que eu tolero o outro porque ele é inferior, porque ele é menor, porque ele é desprezível, então eu tolero ele. E essa ideia não é legal. Então ele substitui a palavra tolerância pela palavra acolhimento, que é você acolher o próximo, acolher o outro como igual a você, mas igual como? Igual em quê? Igual ser humano. Ele é ser humano igual a você, igual a mim. E a entender também com isso que todos somos diferentes. E que quando eu ouço alguém, ou quando estou perto de alguém, eu aprendo com ele. Seja muito, seja pouco, mas a gente aprende. Então, é isso daí. Aqui a gente passa para um novo tópico, né, que será organização, já na página 63, mas fica para você essa instrução sobre ética, para você entender que os códigos de éticas da sua casa, da sua família, podem não ser os códigos de éticas da casa do vizinho do lado. Né? Dentro da casa dele, do quintal dele, ele tem os códigos de ética e de moral lá, e que pode ser que se esbarre com seus e que sejam divergentes, sejam diferentes, né? Então, você precisa entender isso. Assim também como na sociedade, assim também como nas igrejas, nas religiões, né? Enfim, em todo grupo social haverá código de ética, de conduta moral, e que nem sempre serão convergentes. Na maioria das vezes serão divergentes. E independente do código de ética que a sua igreja ou que a sua religião tem como base, ela precisa também se adequar ao código de ética e moral da sociedade num todo. Ok? Beleza, então. Vamos para a página 63, cujo subtópico aqui é organização. Um aspecto importante em todas as religiões, e lembrando que nós estamos ainda falando do paralelismo entre as religiões, ou seja, entre as semelhanças que há nas religiões, nas maiores religiões e nas religiões instituídas, né, no mundo, ok? Um aspecto importante em todas as religiões é a irmandade entre seus seguidores, ou seja, toda religião tem essa semelhança. Entre o grupo de irmãos que confessam e professam a mesma fé, há esse sentimento de irmandade. Isso aqui é normal e é comum em todas as religiões. Ok? Formam-se tipos específicos de comunidades.
regulamentadas e são nomeados representantes para dirigir o culto religioso, enfim. No caso dos povos tribais, existe pouca ou até mesmo nenhuma divisão funcional específica religiosa. A tribo constitui uma estrutura social, política e religiosa. E, com frequência, o próprio chefe da tribo também é o sacerdote. Contudo, há sociedades sagradas das quais só podem participar pessoas selecionadas, em geral, homens. No Egito Antigo, na Grécia clássica e na Noruega dos vikings, a relação era simples. A religião era parte da cultura comum, né? Situação semelhante se vivia na Europa medieval, quando a Igreja Católica tinha poder absoluto. Ou então, nos dias de hoje, por exemplo, em certos países muçulmanos, onde todo o poder religioso e político pertence a um líder nacional. Exemplo, o rei de Marrocos, que é rei, mas também é líder político, e todos têm que obedecer ele em ambas as áreas, tanto na política quanto na religião. Ok? Nos lugares onde várias convicções religiosas devem conviver lado a lado, a questão da organização se torna mais complicada. Vamos tentar entender isso. Quando, por exemplo, se funda uma nova religião, rompendo com as tradições locais de culto, forma-se uma nova congregação que estará em minoria, pelo menos no início. Foi essa a situação dos seguidores, por exemplo, de Buda, de Maomé e de Jesus. E através da história tem sido o destino de todos os grupos que se libertam das grandes religiões e que criaram suas próprias igrejas, grupos religiosos, enfim. O que o escritor está tentando dizer para a gente aqui? Que a organização religiosa ela vai muito bem enquanto não há nenhuma subdivisão. Quando começa a haver subdivisões, aí começa a ficar complicado. E ele dá o exemplo aqui de Buda, de Maomé e de Jesus, que foram líderes que saíram da religião em que eles viviam. Exemplo, Buda, que era um indiano e era adepto da religião hindu, né? Então ele era um hindu, ele era hinduísta, e depois, com o tempo, ele se desvinculou do hinduísmo e começou uma nova jornada espiritual, futuramente sendo denominado como a religião do Buda, né? Na verdade, Buda aqui é uma palavra, uma nomenclatura que não é o nome do indivíduo. O nome dele é Siddhartha Gautama. Né? Buda, budismo, enfim. Buda quer dizer iluminado, budismo, a religião do iluminado. Né? E quando ele fala de Maomé, Maomé é um indivíduo que vivia entre tribos árabes, que tinham a sua cultura religiosa, mas ele também se desvincula e ele começa uma nova jornada espiritual, da qual ele mesmo denomina como islamismo, ele ou os seus futuros líderes que vieram após ele, ou até mesmo a sociedade, passou a denominar assim. Então, o islamismo também começou desse jeito. E ele citou aqui também Jesus. Na questão de Jesus, eu discordo um pouquinho do escritor. E olha que aqui é um cientista da religião. Eu discordo porque, como cientista da religião, mas também como praticante da fé cristã, judaico-cristã, provavelmente eu devo ter algum conhecimento que fugiu da percepção do escritor aqui, desse pesquisador. Ele diz que Jesus, ele coloca Jesus aqui, juntamente com Buda e com Maomé, dizendo que Jesus começou uma nova religião. Né? E nisso eu discordo. Discordo porque
em momento algum na história, ou em nenhum escrito, seja na Bíblia ou fora dela, referente a Jesus, relata que Jesus começou uma nova religião. Pelo contrário, Jesus é judeu, nasceu em Belém da Judéia, de família judaica, foi circuncidado ao 8º dia, fez o Bar Mitzvah, como todo menino judeu fazia, com 12 ou 13 anos de idade, dependendo da sua etnia judaica, porque se fosse judeu descendente de sírios, como um grande acadêmico diz, eles podiam fazer entre 12 e 13 anos. Mas se fosse judeu da região da Judéia mesmo, fazia exatamente aos 13 anos. Isso porque, segundo historiadores, os judeus descendentes de sírios também, de sírios judeus, que moravam na região norte de Israel, os meninos eram muito mais inteligentes e, por esse motivo, eles podiam fazer o Bar Mitzvah com 12 anos, com 12 anos e 6 meses, por aí. Enfim, então Jesus, ele é judeu. E quando ele fala sobre alguma coisa que parece estar indo contra, não é contra a espiritualidade do povo de Israel no todo, não. Quando ele chama a atenção dos escribas e fariseus, por exemplo, lá, registrado no Evangelho escrito por Mateus, no capítulo 23, quando ele fala lá, ele chama a atenção de alguns dos líderes que estavam vendo fora do contexto da prática de fé deles como devia, né? Mas, em momento algum, Jesus cria uma nova religião. Pelo contrário, ele mostra quem ele é, os evangelhos mostram quem ele é judeu, praticante da fé judaica, né? Circuncidado ao 8º dia, repito, fez o Bar Mitzvah, entre 12 e 13 anos de idade, viveu como um bom judeu, ia a Jerusalém nas festas para poder participar, como todo bom judeu, né? Uma das festas que ele participa, inclusive na noite que antecede a sua prisão e morte no dia seguinte, é a chamada Pessah, em que ele participa com seus discípulos em um local chamado cenáculo, que segundo alguns historiadores, no segundo andar da casa de Maria, mãe de Marcos, Marcos, o evangelista, que tem um evangelho escrito na Bíblia. Então, ali, ele está provando a sua judaicidade, o quanto ele era judeu, assim como todos os seus apóstolos eram judeus, né? Então, depois de sua morte, ressurreição e ascensão, aqueles que andaram com ele e que aprenderam com ele e que foram revigorados em sua espiritualidade através dos ensinamentos dele, continuaram fazendo isso, ensinando, né? Agora, essa história toma um rumo diferente quando chega mais ou menos aí em 325 depois de Cristo, quando Constantino, imperador romano, pega essa fé e esse personagem, Yeshua, em hebraico, e dá para ele um nome grego, depois um nome em latim, enfim, dá para ele toda uma roupagem greco-romana e ainda institui uma religião mundial mesclado com a fé desse grupo de judeus da região de Jerusalém e da Galiléia. E a essa nova religião, Constantino chama de cristianismo, porque eles dão o nome a Yeshua de Jesus, né? Segundo o que se estuda, não vou entrar aqui em detalhes. Então, seria Jesus Cristo, em grego, Jesus Christos, então, Christus, Cristo, né? Então, daí se deriva a palavra cristianismo, né? E por ser romano, aí Constantino consagra, né, essa religião, essa nomenclatura, Igreja Católica Romana, ou Católica Apostólica Romana, enfim, né? Não é o nosso objetivo aqui falar desses detalhes,
mas só para poder você entender que Jesus não criou uma nova religião. Quem criou uma religião baseado naquele grupo de pessoas que tinham a sua expressão de fé na cultura do povo judeu, 325 anos depois da morte, ressurreição e ascensão de Cristo, tomou esses rumos aí que vocês podem ver, a partir mesmo da história, né? É só estudar um pouquinho de história secular e você vai perceber isso daí. Daqui a pouco, mais para frente no livro, a gente vai ter que falar sobre o tema judaísmo, islamismo e cristianismo, se não me falha a memória, na lição 3, e você vai saber um pouquinho mais sobre isso, ok? Então, vamos lá. Quando ele está dizendo que nos lugares onde várias convicções religiosas devem conviver lado a lado, a questão da organização se torna mais complicada, é por causa disso aqui. Porque se tem uma religião e alguém sai dela e começa um novo movimento a partir daquela anterior, a organização daquela da qual ele saiu começa a ficar comprometida. Por quê? Geralmente, quando ele sai, é porque ele não está muito satisfeito com a liturgia, com a organização daquela religião. E quando ele sai, ele quer fazer mudanças, né? E isso pode gerar conflitos, gerar situações incômodas, adversas, enfim. E é nesse sentido que o escritor está dizendo aqui também. Ok? Vamos lá para a página 65. No segundo parágrafo está escrito: muitas religiões têm ordens especiais que impõem regras estritas a seus membros. As mais comuns são as ordens de monges e freiras, cujos noviços e noviças devem prometer guardar o celibato e aceitar a pobreza pessoal. Está falando aqui de alguns costumes de religiões, ou das religiões, aqui citou, no caso, a Igreja Católica, que tem esse costume. Excetuando-se certas religiões primárias, a maioria possui funcionários próprios, né? Com responsabilidade exclusiva pelas formalidades do culto e por outras tarefas religiosas. Estamos falando de organização da organização das religiões, né? Como elas se organizam, né? Ok? Agora, na página 66, a gente vai mudar o tema novamente, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, né? Já estamos aí a 27 minutos, e o vídeo não pode ser muito longo. Esse aqui será um pouquinho longo, mas vamos lá. Na página 66, nós temos aqui um outro tópico, que é a experiência. Eu não vou ler esse tópico, porque eu quero contar para vocês algo que é muito interessante. Para você que tem aí a sua fé, né, seu ponto de vista religioso. Então, isso que eu vou te falar aqui vai servir muito para você. Eu acredito nisso. Sobre experiência, alguém perguntou para mim um dia se eu não tinha uma preocupação em me afastar da minha fé por causa de estar buscando muito conhecimento, estudando muito, fazendo faculdade. Então, um jovem perguntou se eu não tinha preocupação com isso, de me desviar da minha fé, ou de abrir mão da minha fé, abandonar, enfim. E a minha resposta para ele foi exatamente essa, que a única coisa que fará com que uma pessoa que segue uma religião, né, não abrir mão dela, é ter experiência com o Deus a quem ele diz adorar. No caso dos cristãos, né, o Deus da Bíblia, enfim. Então, para você que está fazendo esse curso de teologia, provavelmente, quero acreditar que você é um cristão. Então, entenda isso. Você pode ler a Bíblia 10, 20, 30 vezes. Você pode estudar ela a fundo, exegese, hermenêutica, crítica textual. Pode aprender o grego koiné, que é o grego antigo. Você pode aprender o hebraico, paleo-hebraico.
Enfim, o que você quiser aprender, você pode aprender. Estudar história da religião, ciência da religião, você pode estudar arqueologia da religião, geografia da religião, antropologia da religião, o que você quiser. Nada disso será sustentabilidade, ou te dará a sustentabilidade necessária para você nunca abrir mão da sua fé. Então, qual é a resposta? Experiência. Quem tem experiência de verdade com o Deus que se adora, jamais abrirá a mão dele. Por quê? Porque se você tem experiências com ele, qualquer coisa que alguém disser para você será em vão. Ah, o seu Deus não existe. Meu irmão, tudo bem, não existe para você. Para mim existe porque eu tenho experiência com ele. E experiência, quando eu falo de experiência, eu falo de algum tipo de contato íntimo, né? Coisa de nível espiritual ou até mesmo físico, né? Às vezes uma cura, um milagre, né? Tem pessoas que têm contatos no mundo espiritual através de sonhos, de visões, enfim, seja ela qual for. Então, busque experiências profundas com seu Deus e eu te garanto que você será muito mais forte na sua fé e na defesa da sua fé. Ok? Teoria bíblica, teológica, não vai te segurar. Qualquer uma arma forjada, pesada contra ti, pode derrubar. Agora, contra fatos não há argumento, né? Se você tem fatos de experiência com Deus na sua vida, com seu Deus na sua vida, então qualquer ataque que vier será inútil para derrubar você na sua fé, ok? Busque experiências. Se você não tem, busque experiências com seu Deus. Independente da religião, ok? Estou falando aqui no nível de pesquisador de religiões, então eu falo para cristãos, mas falo para qualquer outra pessoa de qualquer outro segmento religioso que estiver assistindo futuramente essa videoaula. Ok? Beleza aí? Eu quero ir para um outro tópico agora, que é o misticismo, né? É um assunto interessante que tem aqui no livro, a experiência mística, né? E que pode ser variada, pode se revelar de algumas formas diferenciadas, ok? Vamos fazer uma leitura para a gente poder diluir depois. A experiência mística pode ser caracterizada, resumidamente, como uma sensação direta de ser um só com Deus. Aqui é uma das formas de misticismo que o escritor está apontando, tá? Como uma sensação direta de ser um só com Deus ou com o Espírito do universo. Apesar de a oração e o sacrifício implicarem uma grande distância entre Deus e o homem, ou entre Deus e o mundo, o místico tenta transpor esse abismo. Em outras palavras, o místico não se sente a existência desse abismo. Não sente a existência desse abismo, né? Ele não sente porque ele ultrapassa facilmente. Ele é absorvido em Deus, se perde, entre aspas, em Deus, ou desaparece em Deus, enfim. Isso porque aquilo a que normalmente nos referimos como eu, não é nosso eu real, do ponto de vista místico, ok? Não importa que ele dê a isso o nome de Deus. Perdão, o místico experimenta, pelo menos por instantes, a sensação de ser indivisível de um eu maior. Não importa que ele dê a isso o nome de Deus, Espírito Universal, ou eu vazio, ou universo, ou qualquer outra coisa. Ok? Então, aqui está falando de uma das formas, uma das representações do misticismo, que é quando o indivíduo acredita que entrou no mundo espiritual e se tornou um com Deus, né? Enfim, é uma coisa da ciência da religião, beleza? Vamos dar um salto à frente aqui, para a página 70, cujo tema é subtópico do misticismo, tendências místicas, né?
Podemos encontrar tendências místicas em todas as grandes religiões do mundo. E as descrições que os místicos nos fornecem da experiência mística demonstram uma notável uniformidade, paralelismo entre as religiões. Observa aí. Apesar das fronteiras sociais, culturais e religiosas e de enormes diferenças cronológicas e geográficas. Isso nos permite falar de uma dimensão mística em todas as religiões. E foi por essa razão que o filósofo alemão Leibniz chamou o misticismo de filosofia perennis. A filosofia perene, ok? Porque ela é ou pode ser vista paralelamente ou simultaneamente ou de forma comum em todas as religiões. Características do estado místico. Com base nos relatos de místicos de várias épocas e culturas, normalmente são atribuídas as seguintes características à experiência mística. O místico sente uma unidade em todas as coisas. Há apenas uma consciência, ou um Deus, que permeia tudo. Embora o místico já venha se preparando há muito tempo para seu encontro com Deus ou com o Espírito Universal, sente-se passivo quando isso acontece. É como se ele fosse tomado por uma força externa. Essa condição se caracteriza pela atemporalidade. A temporalidade é o tempo não tem força contra isso, né? Atemporal fala de não tempo. É como se fosse eterno. Está fora do tempo. Atemporalidade. O místico se sente arrancado para fora da existência normal de 4 dimensões. O êxtase em si é transitório e, em geral, não dura mais que alguns minutos. Mas ele possibilita um novo insight, que permanece com o místico depois da experiência. Essa compreensão é inexprimível, não pode ser comunicada a outros. Como a experiência é paradoxal em si mesma, o místico vai usar paradoxos ao tentar descrever o estado que experimentou. Assim, pode definir o ser encontrado como abundância e vazio, entre aspas, escuridão ofuscante, entre aspas, ou algo parecido, ok? Ou seja, ele está dizendo aqui que a experiência mística, a partir desse ponto de vista, é bastante confuso, é paradoxal, ok? Muito bem. Um pulinho aqui para a página 73, segundo parágrafo. Também para o homem moderno, a dimensão mística pode desempenhar um papel decisivo. Muitas pessoas reconhecem que tiveram experiências místicas sem atribuí-las a nenhuma religião específica. Bom, estamos falando de ciência da religião. Paralelismo entre as religiões. Então, essa última fala aqui é interessante. Ele está dizendo que existem pessoas que tiveram experiências místicas sem nenhum vínculo com nenhuma religião, né? Aí você poderia perguntar, é isso possível? E eu te respondo, tanto é que já tem relatos de dezenas de pessoas, ou centenas, ou talvez até milhares pelo mundo, de pessoas que já tiveram experiências místicas, mística que, independente se é dentro do seu conceito cristão, budista, hinduísta, enfim, independente. Experiências místicas com o ser maior, que cada religião dá a sua nomenclatura. Os gregos chamam de Zeus, ou de Deus, ou de Jesus. Enfim, cada religião dá a sua nomenclatura para esse ser maior, ok? Então, é sim possível uma pessoa que não tem vínculo nenhum com nenhuma religião ter uma experiência mística, ok? Não vamos entrar em detalhes, porque não é o nosso alvo, não é o nosso objetivo falar disso de forma tão detalhada, só para você ter uma noção básica de ciência da religião. Ok? Mais um salto à frente aqui. Agora a gente vai falar dos 3 tipos de religiões, ou 3 tipos de religião
que se subdivide, né, em 3 tipos, considerando o todo, né, o todo religioso no planeta. Exemplo, religiões e tipos de sociedade, página 74. As ciências da religião tentam dividir as religiões em 3 categorias, que, de certa forma, coincidem com 3 tipos distintos de sociedade. Viu? Vamos lá. Religiões primais. O que seria isso? Vamos entender agora. São aquelas que os estudiosos costumavam chamar de religiões primitivas e que se encontram ou se encontravam em culturas ágrafas entre os povos tribais da África, Ásia, América do Norte, América do Sul e Polinésia. A marca mais característica dessas religiões é a crença numa miríade de forças, deuses e espíritos que controlam a vida cotidiana. O culto aos antepassados e os ritos de passagem desempenham um papel importante também nas religiões primais, né? Religiões primitivas, ok? A comunidade religiosa não se separa da vida social. É uma característica das religiões primais também. E o sacerdócio normalmente é sinônimo de liderança política da tribo, ok? Essas são as características das religiões primais e que também tem a ver com regiões geográficas no globo, beleza? Religiões nacionais. Essas incluem grande número de religiões históricas que não são mais praticadas. Exemplo, religião germânica, grega, egípcia e assírio-babilônica. Hoje podemos encontrar vestígios delas, por exemplo, no shintoísmo japonês. É típico das religiões nacionais adotar o politeísmo, adoração a vários deuses, né? Adoração a vários deuses. Uma série de deuses organizados num sistema de hierarquia e funções especializadas ou específicas. Elas têm também um sacerdócio permanente, encarregado dos deveres rituais e templos construídos para esse fim. Há sempre uma mitologia bem desenvolvida, o culto sacrificial é básico, e os deuses é que escolhem o líder da nação. Monarquia sacra, no caso, né? Monarquia sacra. Beleza? Terceiro tipo, as religiões mundiais. As religiões mundiais pretendem ter uma validade mundial, ou, em outras palavras, uma validade para todas as pessoas. Interessante isso aqui, hein? São para todos. São conhecidas como religiões universais, né? Se eu te perguntasse agora, me dê um exemplo de uma religião universal, tenho certeza que você diria católica romana. A principal característica das religiões universais surgidas no Oriente Médio é o monoteísmo, adoração a um só Deus. Dá-se grande peso à relação do indivíduo com Deus e à sua salvação. O papel do sacrifício é bem menos proeminente nelas do que nas religiões nacionais. Ao passo que o da oração e da meditação é mais importante. As religiões universais foram criadas por profetas fundadores cujos nomes são conhecidos. Moisés, judaísmo. Buda, budismo. Ou Siddhartha Gautama, budismo. Lao Tse, né, taoísmo. Jesus, cristianismo. Maomé, islamismo. Ok? São religiões consideradas religiões mundiais, porque têm proporções mundiais na sociedade geral, né, em todos os continentes. Ok? Por último, devemos ressaltar que os limites entre esses 3 tipos de religião são fluidos.
As religiões nacionais, muitas vezes, constituem evoluções que acompanharam o desenvolvimento geral da sociedade, ao passar de uma sociedade tribal para um Estado nacional, por exemplo. Assim também, certas religiões mundiais emergiram de religiões nacionais, como um protesto contra determinados aspectos do seu culto e de suas concepções religiosas, enfim. Um exemplo de religião nacional que se tornou religião mundial, dentro desse conceito aqui, é o judaísmo, né? Como eu expliquei, que começou com Abraão, a fé judaica começou com Abraão, que era um indivíduo, depois ele tem dois filhos, dois filhos mesmo, que é Ismael, que deu origem aos árabes, e ele tem Isaac, que deu origem aos israelitas. E, a partir de Isaac, vem a fé judaica, vai crescendo, e até chegar em Canaã e passarem a morar lá, já uma multidão de pessoas, depois do exílio babilônico, do êxodo egípcio. Depois do êxodo egípcio, eles chegam na terra de Canaã e se tornam lá um grande povo. E a religião que era de um indivíduo, a expressão de fé que era de um indivíduo, agora se torna uma religião nacional. E hoje é praticamente uma religião mundial, porque tem judeu espalhado por toda a face da terra. Ok? Gente, por hoje é só. Creio que vocês observaram que eu estou bem cansado, né? Mas fiquem tranquilos, a gente continua em um outro momento para terminar a lição de número 2 do módulo 1 do nosso curso de Teologia Básico do Instituto Bíblico Shema. Desejo a todos uma ótima noite e fiquem todos na paz. Ok?